Bem-vindos, astronautas! Hoje eu vou relatar para vocês uma experiência de viagem astral consciente que eu tive. Ou eu vou tentar relatar porque aqui faz muito barulho. Hoje, esse vídeo que eu estou gravando hoje é quinta-feira, né? De 2020, eu não sei o dia na verdade. Quinta-feira, eu não sei... enfim, deixa pra lá. Só que eu queria dizer pra vocês que é quinta-feira e o pessoal já tá fazendo barulho, né? Não sei que entusiasmo é esse, o pessoal chegar ao final de semana para fazer barulho, enfim, som alto aqui ficou horrível. Eu tô falando pra vocês sobre isso porque isso não tem nada a ver, né, com o que eu vou falar aqui. Ou talvez tenha, porque foi uma experiência com a ayahuasca. Primeiramente, antes de começar, né, falar sobre essa experiência, lembrando que eu nunca usei droga também, nunca bebi, eu não sinceramente, pra mim, projeção astral, vou falar sinceramente, pra mim, Bruno, projeção astral, ela tem que ser induzida de forma consciente através do seu trabalho, do seu esforço e dedicação. Para mim, qualquer tipo de planta ou tipo de... Enfim, algumas pessoas dizem que não é alucinógeno, mas enfim, eu vou já falar para vocês sobre a experiência. Mas enfim, uma planta que altera a sua percepção, eles dizem que expande, para mim provoca alucinações. Eu digo isso porque eu experimentei durante a projeção, fisicamente não. Eu sinceramente nenhum tipo de planta, de alucinógeno, dessas coisas, né? Drogas, nada disso que vai alterar minha consciência, nada disso eu quero. Tem que ser uma coisa de forma, né? Trabalho realmente energético, né? De dentro para fora, né? E não de fora para dentro, né? Porque aí são coisas exteriores que estão, né, influenciando. Certo? Eu digo isso para vocês porque, como eu digo sempre aqui, acreditar não significa ter conhecimento, né? A gente só sabe aquilo que experimenta, né? E devido a essa minha experiência, né, devido a essa minha posição em relação a esse tipo de coisa, depois que eu tive essa experiência eu continuo com a mesma posição a respeito disso, tá? E enfim, devido ao meu posicionamento com alguns colegas do meio, né, da espiritualidade e tudo mais, que já fizeram uso do tal do Santo Daime, né, eu sinceramente continuo com a mesma opinião sobre isso, né? Esse tipo de coisa realmente altera a sua percepção. E como é que você vai saber se foi uma experiência real? Se foi uma experiência realmente de projeção ou se não foi alucinação. Às vezes podem ser, né? Altera a sua consciência. Você tem uma experiência misturada com alucinação. Então, sinceramente, eu sou contra, né? E não recomendo você que está iniciando, você que não usa isso, não use. Sou totalmente contra. Desde a cannabis, que eu não vou falar droga aqui, já falei. Desde a cannabis, enfim, qualquer outro tipo de droga, né? O pessoal diz, mas o Santo Daime e tudo mais, a ayahuasca não é droga. Se altera a sua consciência, você vai acabar misturando, então não aconselho usar. Se você quiser usar, use, mas eu nunca usei, né, fisicamente eu não vou usar. Prefiro o esforço duro e trabalho, né? Enfim, vamos falar sobre a minha experiência. Devido ao meu posicionamento em relação a isso, eu fui levado a um templo, né, asteca, e não fui dentro do templo, em frente ao templo estava sendo realizada uma cerimônia, né, um ritual religioso, né, com algumas consciências que mantêm essa tradição de usar, né, a ayahuasca. Eles também usam essa plantinha. Interessante, né? E eu vou falar pra vocês como é que ela é, o gosto, o sabor, tudo daqui a pouco. Mas primeiro vamos falar sobre os, né, era uma galera que estava lá, quando eu digo galera, são vários nativos que estavam lá, né, com vestido tipicamente, né, com aqueles trajes mais antigos, que eles ainda preservam isso no plano astral, né, que ainda estão morando por lá. Estávamos em frente àquele templo, né, que tinha aquelas escadas assim enormes, né, aqueles degraus enormes. Do outro lado também tinha assim, enfim, lá em cima tinha o templo. Vocês já devem ter visto, né, como é que é. E a gente estava lá em frente eles estavam, né, fazendo aquela dança, né, dançando em volta lá, fazendo em círculos, é o ritual deles. E tinha uma tenda, né, enfim, era meio que assim, né, ele era desenhada branca e vermelha, alguns símbolos e tudo mais. Lá dentro, né, me levaram lá pra dentro. Como foi que eu despertei no plano astral? Eu despertei, como eu sempre digo, parece que você tá acordando de um sono assim, meio que... Aí eu digo, olhei pra cima, quando eu olhei, eu não tinha nem como perguntar onde é que eu tava, né, porque... Obviamente que eu já conheço isso pelo menos de fotos e de vídeos, né, que eu gosto de cultura antiga, né, história. Aí eu falei, caramba, eu tô num templo asteca. Aí tinha um nativo comigo. Ele disse, o nosso chefe está esperando para receber você, nosso líder.
Aí eu digo, legal, eu já sabia, nessa hora eu já sabia que eu tava fora do corpo, não era sonho lúcido, tá? Eu digo, legal, eu acho interessante, pessoal. Eu sempre fui apaixonado por... Sempre não, né? Mas eu comecei a estudar espiritualidade e tudo mais, né? Eu só gosto bastante da cultura, né? Xamânica e tudo mais. E eles me levaram pra lá, quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, né? Tinham 3, né, amparadores, eles estavam totalmente, né, com um uniforme diferente dos nativos, né? Obviamente. Eles estavam como se fossem enfermeiros, eu conheço amparadores, né? Porque, enfim, de vez em quando eu tenho uma experiência com alguns, né? Enfim, faz um trabalho aqui e tudo mais ali no plano astral. Eles estavam lá todos de brancos com uma luz incrível, assim, sabe? Irradiando uma luz incrível, né? Todos de branco, né? Desde o sapato, enfim. Eram 3 homens, aí eles falaram assim, nós trouxemos aqui, foram os 3, olha que honra, né? Nós trouxemos você aqui, Bruno, para que você tenha, né? Analise sua experiência com o que você andava falando sobre, né, as plantas que os nativos usam. Aí eu falei pra eles, né, perdão. Eu disse, ó, a minha posição é o seguinte, os nativos eles usam isso, como a gente está vendo aqui, é por causa que eles já têm a cultura deles, é o ritual religioso deles. Diferentemente de uma pessoa que não é, né, nativa e não participa daquelas cerimônias já naturalmente, como um nativo, é diferente. Entendeu? Pra mim os nativos é uma maravilha que eles fazem, isso aí eu apoio totalmente, eu acho lindo. Mas uma pessoa que não é nativa, que não é xamã nem nada, não faz parte da tribo, pra mim isso aí eu sou totalmente contra o uso disso. Mas enfim, cada um experimenta o que quiser. E eu falei isso pra ele, né? Mas eu falei com respeito, mas eu falo assim mesmo, enfim. Mas eles sabem que é com respeito, né? Que eles leem o mental da gente, né? Então... Aí eles falaram, ó, nós trouxemos aqui. Eles trouxeram meio que um copo de barro, assim, né? Bonito e tal, tudo decorado. Aí eu olhei pra aquele negócio, eu vou falar pra vocês como é que é, pra vocês não dizerem que eu tô mexendo. E se eu não quiser acreditar também, né? Era assim meio que verde, né? Um líquido meio verde, né? Verde claro, mas tipo como é o nome? Mastruz, tipo um pouco mais um verde mais escuro, assim, mais fino, né? Que mastruz. Aí eles falaram aqui, você vai experimentar. Aí eu digo, e cadê o líder deles, que falaram que ia falar com o líder, disse você vai falar quando você experimentar, pra você poder conseguir meu. Enfim, lembrando pra vocês, ou seja, o líder deles estava vibrando em outra frequência, vou já falar pra vocês. E assim que eu digo, tudo bem, eu vou tomar, eu pensei, eu tô fora do corpo, o que pode acontecer, eu vou voltar pro corpo, sei lá, dor de barriga não vai dar. Aí eu tomei, né, eles falaram pra me sentar lá, eu me sentei, né, em frente eles colocaram o copo aqui em frente do negócio aqui, aí eu peguei, tomei. Quando eu tomei aquilo, eu comecei a ficar meio que, né, aí eu comecei o meu corpo começou a vibrar, a minha pineal, eu comecei a sentir. Uma colega tinha me falado já sobre isso, né, da experiência, foi exatamente o que eu senti. Aí começou, a minha percepção começou, como o pessoal fala, né, que parece que expande a consciência, e realmente a minha consciência ficou tipo, parece que eu fiquei, expandiu, parece que se juntou com tudo, assim, sabe? Uma coisa realmente incrível, quem usa isso no plano físico deve saber do que eu tô falando. Parece que ela expandiu, assim, foi expandindo e a minha vibração aumentou e eu comecei a ver aquele chefe, né, enfim, o líder deles, ele estava com aquela roupa, o famoso pena branca, e não é que o cara existe, né, foi o que eu pensei. Ele dava aquele negócio na cabeça aqui, né, pra trás, tipo uns penas, um negócio, né, parecia um nativo americano, mas enfim. Ele é o xamã deles, né, ele é o espírito mais elevado dali daquela área deles, né, das consciências, ele é a consciência mais elevada deles. E eu experimentei, eu digo, não é que ele existe? Aí ele veio do meu lado assim, ele ficou me olhando, né? A aparência dele é meio... Ele não é negro, ele é a pele assim meio marrom, né? Que ele tem. Aí ele olhou e ele fala engraçado assim, sabe? Ele fala desse jeito. Aí perguntou o que tu acha, depois de experimentar. Aí eu falei pra ele, nossa, realmente. Só que é o seguinte, eu vi tipo um extraterrestre, gente. E eu digo esse extraterrestre que eu tô vendo aqui, ele não é de verdade. Eu juro pra vocês, eu falei isso aqui, eu digo que é uma alucinação. Eu sei que eu sabia que eu tava fora do corpo, mas pra mim aquele extraterrestre era uma alucinação provocada pelo... Eu digo, e esse extraterrestre aqui é uma alucinação, né? Esse carro que passou aqui não foi, né? Enfim. Aí ele falou, o que você acha disso? Aí eu digo, pra mim, pessoalmente, eu vou lhe falar a verdade, eu continuo com a mesma opinião. Que
a ayahuasca, esse chazinho que vocês fazem, com todo respeito, provoca alucinação. Mas, como eu disse que continuo com a mesma posição, vocês usam isso é natural, né, da cultura de vocês. Mas eu sou contra outras pessoas que não são da cultura, né, usarem e dizer que teve projeções porque não são confiáveis, porque provoca a alucinação, porque vocês já têm um controle sobre esse processo, né, e já sabem manipular isso. Né? Por mais que as pessoas que usem isso digam que seja acompanhadas de um xamã, para mim elas provocam alucinação, porque é um processo delas que elas passam individual dentro delas. Então eu continuo com a mesma opinião. Aí ele disse tudo bem. Quando ele falou isso, né, a minha vibração voltou ao normal e tal. E eu fui ficando meio que... Eu acordei no meu quarto, era 4 horas da madrugada. Geralmente eu acordo entre 3 e 4 da madrugada. Aí eu fiquei pensando, eu não, né, aconteceu esse ano isso, eu não gravei, nem anotei nada, porque, enfim, uma experiência incrível, eu fiquei pensando, né, sobre as conversas que eu tive com as pessoas a respeito disso, né, e eu tinha me falado das sensações, né, que a gente, ao tomar isso, realmente, o que eles me falaram, enfim, realmente parece que abriu o negócio, a consciência, mas eu ainda não tomo aqui no físico, nem vou tomar de novo no plano astral, enfim, eu acho que eles me levaram lá pra mim, né, realmente, né, saber sobre o que eu estava falando, né, para mim realmente emitir uma opinião, né, com mais, né, para mim saber, né, realmente se aquilo realmente é como eu estava pensava e tudo mais, realmente era. E o que o pessoal descreve realmente parece que expande e parece que aumenta a vibração e tudo mais, realmente é isso. Mas eu continuo, né, sendo a favor dos nativos usarem e dos não nativos não usarem, certo? Comente sua experiência, se você teve experiência com a ayahuasca, se você quiser xingar, vai com calma, mas enfim, é a opinião de cada um, né? Eu tive essa experiência prática e, enfim, a minha opinião não mudou em relação a isso, apesar de eu ter tido essa experiência, né? Comente suas experiências aí, suas dúvidas, né? Não mais fiquem todos em paz. E lembrando que acreditar não significa ter conhecimento. O homem só sabe aquilo que experimenta. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo. Fui!